Olá, estudantes, como estão? Na videoaula de hoje, vamos falar sobre o movimento de contracultura. Para isso, vamos iniciar a aula entendendo o que é a contracultura, qual a sua origem histórica e quais os marcos que ela deixou na cultura nacional. Então, partiremos do significado da contracultura. No dicionário online de português, o Dício, o significado apresentado é uma cultura com valores e costumes colidentes com os da sociedade estabelecida. No dicionário Michaelis, encontramos cultura de grupos minoritários que se caracteriza por um conjunto de valores, normas e padrões de comportamento que se colocam em contradição frontal àqueles da sociedade dominante. Então, são duas significações que se assemelham e se complementam. A definição da contracultura nas ciências sociais é parecida à apresentada nos dicionários, podendo ser definida de forma simplificada como um movimento cultural que protestava contra os padrões culturais e sociais vigentes e tidos como dominantes. Agora que vimos então o significado e a definição deste movimento, vamos buscar entender onde, quando e por que a contracultura iniciou. O palco desse movimento inicialmente foi os Estados Unidos, com o início dos anos 1950, ganhando maior destaque nos anos 1960. E o que motivou o início desse movimento, promovido pela juventude, foram os padrões impostos pela sociedade de consumo e a associação que se criava entre a riqueza e o bem-estar dos indivíduos. Eles contestavam os valores disseminados pela indústria e pelos meios de comunicação. Então, formavam uma crítica ao sistema capitalista e ao consumismo mais especificamente. As pessoas envolvidas no movimento de contracultura defendiam valores extremamente libertários, e é nesse contexto que surge o rock and roll, influenciado pela música negra. Num primeiro momento, ele é mais atrelado à diversão, mas posteriormente começa a ganhar letras de protesto, na voz de astros como Bob Dylan e Rolling Stones. E é nessa mesma época que ocorrem diversas greves, protestos, manifestações e da liberação do indivíduo na busca do Paradise Now, ou seja, o paraíso agora. Outro fenômeno importante foi o surgimento dos hippies, grupo de jovens que viviam em comunidades, usavam roupas psicodélicas e lutavam de forma pacífica pela harmonia entre os seres humanos. Seu principal lema era paz e amor, e entre outras ideias, eram a favor da utilização de drogas, revolução sexual e misticismo. É em 1969 que ocorre o Festival de Woodstock, promovido pelos hippies, um festival ao ar livre que apresentou ao mundo músicos como The Who e Jimi Hendrix. O Festival de Woodstock reuniu milhares de pessoas e é considerado um marco do movimento musical da contracultura. Como vimos, o movimento de contracultura teve início nos Estados Unidos, mas rapidamente ele se expandiu para outros países, inclusive para o Brasil, tendo início aqui na década de 1960, com uma juventude que começa a se engajar politicamente. Os movimentos estudantis, que eram encabeçados por jovens, passaram a negar diversos aspectos e comportamentos da cultura dominante e tiveram destaque. No campo musical, o surgimento da bossa nova e a consolidação da música popular brasileira, a MPB, e o rock and roll são movimentos associados à contracultura. No cinema brasileiro, surgiu o denominado cinema novo, em que os filmes criticavam a pobreza e as desigualdades sociais no Brasil.
De forma sucinta, a contracultura vem para questionar as normas hegemônicas como forma de identificar que algo na cultura está errado e deve ser modificado. Nesse sentido, a contracultura é uma forma de contestação dos padrões elitistas vigentes no mundo. A prioridade dos jovens que encabeçavam essas ideias era de criar novas maneiras de viver e novos estilos que se diferenciassem dos modelos eruditos das classes dominantes. No Brasil, portanto, houve representantes que soltaram sua voz através de sua arte, como uma maneira de criar, antes de tudo, outra cultura fora dos padrões dominantes. Encerraremos então essa videoaula retomando então o que o movimento de contracultura é um movimento de contestação da cultura, que visou desafiar os padrões e comportamentos estabelecidos pela sociedade, instigando questionamentos e reflexões sobre os padrões impostos socialmente.